Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana. Teve Clássico, Libertadores, Sul-Americano e vai voltar o Brasileirão. Tem assunto pra danar aqui, hein, moçada? Mas antes, claro, eu tenho um recadinho pra você. Presta atenção nesse QR Code que o Silão vai colocar na tela, ó. 3, 2, 1 e pimba! Pega seu celular, mira para ele e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Eu já te falei e vou repetir. Aqui nós temos as melhores opções de cursos. Tem EAD presencial, semipresencial, a cozinha daqui para quem quer fazer aquele curso de gastronomia, hein? Pensa só no equipamento espetacular que aqui tem. Venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Perde tempo não, vai ser bom para o seu futuro e principalmente, ó, para o seu bolso. Vamos começar a debater o esporte então? Você, eu e ele, Ângelo Drummond. Fala, Paulo. Bom ou não? Beleza. Firme, né? Firme aí. Hoje tá de verdinho, lá, o verdinho com o preto tá combinando. Vem de esperança. Todo combinadinho, papai. E do meu outro lado tá aqui ele, Maicão do Barreiro. E aí, papai? Bom demais, Paulo. Firme também? Vamos que vamos. Você teve lá fazendo esses joguinhos lá do Atlético? Teve, né? Não, essa semana Repousou também? Repousando a voz, Papai. recuperando de uma gripe. Tô achando que ele é pra ele que estão trazendo uma má sorte pro Atlético. Por isso que deu ruim, não tá lá narrando. Ó. Já que nós falamos do Atlético, mas vamos começar falando do Cruzeiro? Foi isso que a gente tinha falado antes, né? Isso, vamos Nada lá. a ver o que eu falei agora. Isso. Mas nós vamos falar do Cruzeiro porque foi o último que entrou em campo. Foi pela Libertadores. Um empatezinho, aquele meio que... Pode comemorar ou não, Anjo? Pode. Pelo seguinte... Porque a arbitragem foi daquele naipe que a gente conhece. Uma bosta pra não falar porcaria. Na verdade, Tá aí na tela. tem que se comemorar mesmo, né? Porque em vista do que aconteceu, né? A expulsão do Arroio logo no início do segundo tempo, onde a equipe da casa ia pro tudo ou nada, né? E o Cruzeiro conseguiu suportar a pressão, bola pra cá, bola pra lá, parecia handball. A bola ficava circundando a área do Cruzeiro de um lado pro outro e dá-lhe cruzamento. E acabou que o juiz não teve o mesmo critério, né? Usou um peso, duas medidas, no caso da falta em cima do Gerson, tá falando, né? E a falta do Arroio, né? Então acabou o Arroio sendo expulso e o Cruzeiro jogando em desvantagem quase que todo o segundo tempo, praticamente todo o segundo tempo. Com dois minutos de jogo ele foi expulso. Mas o Cruzeiro soube suportar, principalmente pela boa partida que fez o Otávio. Muito seguro, apesar da entrevista que ele deu no final do jogo, que ele estava muito nervoso. Mas foi muito seguro, passou segurança para a defesa, passou segurança para toda a equipe. E o Cruzeiro saiu de lá com um ponto que pode ser bom no final das contas, né? Pode vir a classificação lá no La Bombonera, que eu acho muito difícil. Mas calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Um jogo de cada vez, né? Ô, Maico, o que pra mim tá pecando nesse time do Cruzeiro, pelo menos... que eu enxerguei foi a falta novamente de pontaria, né? O time conseguiu marcar bem, tudo bem, teve a expulsão, no segundo tempo a gente tem que discutir a parte. Mas no primeiro tempo o Cruzeiro, pouca coisa chegou nesse gol do Católica e quando chegou teve aí o Caio Jorge, por exemplo, em duas oportunidades, sei lá se ele tá afobado para voltar a fazer gol, mas o menino podia ter dado um passe, podia ter dado ter enxergado uma situação melhor, uma coisa que ele não fez e o Cruzeiro acabou não marcando nenhum golzinho lá fora, lá no Chile. A impressão que dá é que ele está um pouco abaixo, né, na parte física, tá sem confiança, ele que vinha fazendo muitos gols nos últimos jogos e sente falta de um companheiro de ataque, né, Paulo? Porque o Arroio tá aí, quando deu a impressão de que ele iria ter uma sequência positiva, ele foi expulso no Clássico, foi expulso nesse jogo na Libertadores, ou seja, está completamente fora, né, de sintonia com o restante do time. Mas apesar disso, eu acho que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. Quando teve 11 contra 11 ali, foi bastante competitivo, um jogo difícil. O Católica está surpreendendo no grupo, todo mundo achou que ia ser o saco de pancada do grupo e está com chance de classificação. Eu acho que o Cruzeiro fez uma partida do feijão com arroz, o que precisava fazer no Chile. Fez um bom primeiro tempo e segurou no segundo tempo quando estava com um jogador a menos, mas eu concordo com você que precisa melhorar e muito a parte ofensiva. E o problema, aí o Anjo já comentou aqui, ó, depois desse jogo aí, o Cruzeiro vai jogar só no dia 19, ou seja, vai passar essa semana que está chegando agora e na outra que vai voltar a disputar
uma partida pelo Grupo D da Libertadores, que vai ser contra o Boca, lá em La Bombonera, com o Matheus Pereira jurado, né? Vocês lembram, né? Sim. Que aqui a galera chegou pra ele e falou, muchacho, não vai arrumar lesão pra você fugir do confronto, não. E não arrumou. Só que também não arrumou muita coisa nesse jogo, né? Contra o Católico. Eu acho que sim, ele fez uma boa partida. Eu achei achei abaixo, viu, Anjo? Abaixo ele tá, desde o clássico ele tá abaixo, na verdade. Mas era difícil participar desse jogo, Paulo, porque foi um jogo de ataque contra defesa no segundo tempo. Sim. No primeiro tempo, o gramado é sintético, choveu bastante durante... E um gramado sintético que segura a bola, em vez de ser um gramado... Porque geralmente o que a gente chuva, vê é gramado sintético com bola... Chuva, frio, gramado sintético, foi uma mudança totalmente das coisas... dos jogos corriqueiros que o Cruzeiro vem fazendo. Você falou da chuva, disso tudo. Você acha que o desgaste físico também está pegando pro lado do Cruzeiro? Tá, com certeza, né? São muitos jogos feitos agora em abril e maio, né? Uma sequência de jogos aí para a data de Copa do Mundo. Então, os campeonatos estão muito corridos. Essa chance que ele perdeu logo no começo do jogo também poderia ser o divisor da partida. Mas o zagueiro estava bem colocado e tirou a bola. Mas o Cruzeiro tá jogos atrás de jogos e não tem reservas à altura para suprir a falta de jogadores. E eu até achei que ele foi bem, principalmente porque ele tomou o cartão amarelo. É o cara mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. É o jogador mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Acho que, se não me engano, já tomou 6 cartões. E não tomar cartão nessa partida, ele que está jurado para a próxima. Eu achei que mesmo que ele fosse procurar um cartãozinho para se safar de La Bombonera, mas não. Esse lance aí. Tanto ele quanto o Gerson estão garantidos lá na La Bombonera e serão reforços para lá. A ausência vai ser do Arroio, né? Aí acerta, né? A ausência certa. Nós já sabemos que é o Arroio aí. Ou Divindade. Talvez. Aí eu porque estava bem, mas aí já prova que ele é um peladeiro de mão cheia. Mas a pergunta é, no lugar do Arroio, Wanderson, Sinisterra, Kaique Kenji, o próprio Vidia Real, quem que vocês imaginam que pode aparecer? Contando, isso, tô falando de agora, se Deus livrar, ninguém machucar, né, até o jogo. Eu acho que a solução imediata seria o Sinisterra. Ou o Bruno Rodrigues, né? Mas o Bruno tá fora, machucado. Né? Tá machucado. O Sinisterra a gente não sabe se vai ficar. ficar. O Marquinhos tá voltando, hein, papai? Meu Deus. O Sinisterra a gente não sabe se ele vai continuar no Cruzeiro, né? Porque tá sendo muito pouco usado. Então, assim, ele não tem jeito nem de provar se ele tem condições de ficar, porque está sendo pouco usado, mas eu acho que seria a melhor alternativa ali para o lugar do Arroio. Você também acha que é Sinisterra? Vai de Sinisterra? Eu acredito que ele vai com o Neiser, viu? Eu acho que muito físico, que vai ser muito... Eu também acredito que vai com o Neiser. Se ele for com o Neiser, nós estamos falando que ele está indo com 2 camaradas que vão ajudar pouco a marcação. Sim. Porque o Arroio, ele volta mais. Volta para fazer o que fez. Mais. Mas volta para poder estar ali mesmo compondo a galerinha ali atrás. O Caio Jorge e o Vidia não vão ser esses caras. Então vocês estão apostando que se for isso, o Cruzeiro vai ter -1 na marcação. Sim. Nesse caso ele poderia usar o Wanderson. Por isso que eu acho que a ideia deve ser mais ou menos essa. Bom, mas até lá o Cruzeiro tem compromissos importantes que são pela Copa do Brasil e Só lembrando que o Cruzeiro na Libertadores, você até uma matéria ontem sobre, foram 7 jogos que o Cruzeiro jogou em La Bombonera e ganhou apenas uma partida. 1994. Isso. Uma partida onde que Roberto Gaúcho e Paulo Roberto fizeram os gols na Libertadores. Então, em 7 partidas na La Bombonera, o Cruzeiro ganhou apenas uma. E empatou uma? Empatou 2. 2? Qual que foi a segunda? Aí agora você pegou. Então acesse hojeemdia.com.br. Tá lá na nossa lista. E você vai conferir. O detalhe é que, mesmo dessas 7, ganhando uma e empatando 2, o Cruzeiro precisa, vocês concordam comigo que se o Cruzeiro pontuar, ou seja, empatar, já tá de bom tamanho, porque aí ele vai ter que ir pro embate na última partida contra o Barcelona no Mineirão? Porque se ele empatar, ele segura o Boca, né? Segura o Boca. Ele segura o Boca um ponto atrás e aí fica a critério de apenas uma vitória para classificar talvez como segundo. Porque hoje a classificação tá Caticru. Sabe o que é Caticru? Na tabela, você coloca reduzido os nomezinhos, né? Caticru. O Cat, que é a Católica, com 7, o Cruzeiro com 7, só que o Cruzeiro atrás por causa do confronto, né? Da disputa do confronto direto.
E aí vem o Boca com 6 e o Barcelona com 3. E o Cruzeiro só conseguiu voltar para a segunda colocação porque o Barcelona aprontou para cima do Boca, venceu na rodada. Então, na quinta rodada vai ser Boca e Cruzeiro lá em La Bombonera e o Católica recebendo o Barcelona em casa lá no Tititi Lelele. Vamos voltar então pro brasileiro, porque antes desse confronto, o Cruzeiro tem o Brasileirão. Aí, papai, vem a pergunta. Não é melhor a gente falar do Atlético agora, depois a gente fala do Brasileiro, porque fala dos dois juntos? Então vamos falar do Atlético, aí a gente puxa pro Brasileiro. Vou acatar aqui o comando, porque foi um comando bem passado. Comando Delta. Vamos passar então para a competição continental continuar. Vamos falar do Atlético na Sula-Miranda ou Sul-Americana. Ô Maico, me fala, bicho, o que aconteceu com aquele 2-0 que virou 2-2? É possível um negócio desse? E eu tô falando de um time que não é aquele time reserva, que, porque a Sul-Americana vai ficar pra lá e nós vamos com improvisação. Não, foi com o que tinha, entre aspas, de melhor. E cedeu um empate do jeito que foi? Você acredita nos deuses do futebol? Ah, será? Porque aquele 2-0 era um placar extremamente mentiroso, né? Você acha mesmo? Acho, o Atlético estava muito mal no jogo. Aliás, o jogo foi ruim num todo, né? Mas o Atlético achou esses 2 gols e o Juventude achou esses 2 gols no final também, que traduziu ali num jogo muito ruim, um empate... Essa falha da zaga também, nossa senhora, que carniça. Exatamente. Mas o Atlético, cara, o desempenho do Galo contra o Cruzeiro foi um ponto fora da curva... na história recente do Atlético. Você fala porque o jogo contra o Cruzeiro, o clássico, foi o que antecedeu esse confronto. Exatamente, porque o normal do Atlético é sempre jogar mal, né? E foi assim que aconteceu na partida contra o Juventude. O sistema defensivo do Atlético muito mal no jogo, os 3 zagueiros não funcionou, né? A volância do Atlético muito mal. O destaque positivo desse jogo foi o Alan Minda, que pelo segundo jogo consecutivo conseguiu marcar, fez um belíssimo gol. Mas um resultado, Paulo, que coloca o Atlético numa situação muito difícil, precisa vencer os 2 jogos para classificar e é vergonhoso, né? Você empatar com um time que é 14º colocado no Campeonato Uruguai. E lembrando que o Campeonato Uruguai é a mesma coisa da gente falar do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Você está empatando com o time do 14º colocado do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então o Nacional e o Penharol seriam o RT e Mamoré? Tipo isso, porque não dá. Esse grupo, quando cravou aqui, ó, nós viramos e falamos, o Atlético tem que passar com o pé nas costas. É para não dar brecha para nenhum dos caras. Hoje o Atlético é lanterna com 4 pontos, porque o Juventude, aí, o Juventude, conseguiu com esse empate derrubar o Atlético para a lanterna. Ô Ângelo, por mais que a situação do Atlético estava complicada, o brasileiro, e aí começou a dosar e tudo mais, veio a empolgação depois do clássico para ir para esse jogo, para tentar chegar até a primeira colocação do grupo. E o que se viu em campo é o que a gente já está vendo, que o Maico bem falou aqui, é um Atlético horroroso, um Atlético perdido, complicado e para piorar, com a defesa entregando aí, ó, deixando o Everson a Deus dará. Quando eu falei semana atrasada que o Atlético era horrível, eles me detonaram na internet, né? Foi. Hoje ele chamou de horroroso, foi eu não, hein? Mas eu acho que o time do Atlético é fraquíssimo ainda. Eu acho o time muito fraco. Aquilo foi um ponto fora da curva mesmo contra o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro aceitou, né? O Cruzeiro aceitou o nó tático do Barba no Arthur Jorge, aquela soberba natural do Cruzeiro, mas do clássico nós vamos falar depois. Eu falo sobre esse jogo aí, o Atlético achou os 2 gols, né? Na verdade, o Alan Minda foi um toque de categoria que... Golaço. Foi um golaço. E o Vitor Hugo também foi uma boa antecipação rápida ali. Sim. Mas há de destacar o Everson também, que fechou o gol no primeiro tempo e fez uma defesa a queima-roupa, já tinha passado da bola com o pé, onde o Atlético já poderia estar saindo perdendo essa partida. Então, assim, eu acho que o resultado, apesar do empate amargo, né? Porque você está ganhando de 2-0 até 38 minutos do segundo tempo, né? Sim. Até o 32, sei lá, que foi que o Juventude diminuiu logo em seguida do gol do Vitor Hugo, que foi uma falha do Vitor Hugo também, o primeiro gol do Juventude. O Vitor e o Lodge, né? Bateram cabeça ali. Exatamente. Mas o empate amargo do Atlético aí foi mais que merecido esse resultado.
apesar de ter tomado um gol no final. Então aí o Marcos já falou, o Atlético tem confronto agora em casa para tentar buscar essa classificação aí. Complicado, porque ele é muito estranho, porque o Cienciano perdeu uns 3-0 pro Puerto Cabello. É uma situação muito estranha nesse clube. Então, ó, presta atenção como é que tá. O Cienciano tá liderando com 7 pontos, o Cabello vem em segundo com 6, aí vem o Juventude com 5 e o Barba, por último, com 4, que é o Atlético com 4. O Atlético, como a Conmebol, né, mudou os critérios desse ano de classificação, o Atlético tá se ferrando até no confronto direto. Porque é o primeiro, não é mais o saldo de gols que é o primeiro, como é que fala? O primeiro... critério de desempate. Primeiro critério para ter o desempate, já que o Atlético precisa terminar entre os 2 primeiros para tentar avançar. E não adianta, se ele empatar, o próximo jogo vai ser na quinta-feira do dia 21 de maio contra o Cienciano. Um empatezinho ali já moiou o primeiro lugar. Já moiou, porque o Atlético vai parar com 5 pontos, o Cienciano vai a 8, como ele venceu a primeira, acabou. Ele já, até para aplicar 18 no seu O empate pode ser até a desclassificação do Atlético. O empate pode ser... pode ser. Pode ser, porque o Cabello vai enfrentar na quinta-feira também, 7 horas, o Juventude. Se o Cabello ganhar, o Cabello vai a 9. Isso. Aí já acabou, aí já não tem primeiro lugar. E se der empate, o Cienciano fica com 8 e o Atlético já leva ferro por causa do critério de desempate. Ou seja, se não ganhar o jogo, a pipoca vai estourar, meu filho. Só que aí tem os compromissos do brasileiro que nós vamos falar aqui. E aí, como é que vai fazer? Vai voltar a abrir mão? Vai ter que poupar a galera de novo? E tem Copa do Brasil para preservar? E tem o Ceará na Copa do Brasil. O que vai passar na cabeça desses caras até chegar a esse confronto, hein, Marco? Ô Paulo, aliás, não é nem isso. O que você faria? O Maicon Barba Domingues, ou quer parar Maicon Barba Domingues? Se eu fosse o Barba, eu ia pedir demissão e ir embora. Porque, eu vou te falar, se tem um case assim que você pode usar como um arrependimento de transição de carreira, é essa saída dele do Estudiantes, onde ele era ídolo. Mas, ô Paulo, a impressão que fica é que o Atlético tá doido para sair, né? Da Sul-Americana, focar só no Campeonato Brasileiro. Tá com vergonha de pedir? Exatamente. Aí eu não tô fingindo que eu quero. Essa participação do Galo na Sula tá lembrando a participação do Cruzeiro ano passado, né, em que o Jardim ali já começou a colocar time reserva, aquela coisa toda, já avisando o Campeonato Brasileiro. Mas olha só, ô Paulo, o Atlético precisa usar essa parada para a Copa para trabalhar em 2 frentes. Primeiro, tentar resgatar o espírito competitivo do elenco e do clube. O Atlético precisa voltar a respirar competitividade. Não adianta você ter um elenco de craques, de gente que ganha muito dinheiro, se você não é competitivo. O exemplo está aí dentro de campo. E o segundo é reformular o elenco. O Atlético vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Vai ter que aproveitar essa parada para poder trocar algumas figuras aí que ganham muito dinheiro, que não está entregando tecnicamente, e trazer gente, Paulo, para ser titular e resolver. O Atlético precisa de reforço para a defesa e pelo menos 2 atacantes aí para suprir essa ausência do Hulk. E quem seriam esses jogadores? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Quem seria esses jogadores? Raimundo Nonato. Aí o Paulo Brax ganha muito dinheiro para trazer. Esse que é o problema. Existem as especulações, né? Mas muito Ontem dinheiro. nós fizemos uma matéria também sobre essas especulações, na verdade, sobre esses jogadores que ganham muito e entregam pouco para o Atlético, né? Jogadores que estão ali próximos a fazer os 13 jogos do Brasileiro e que não poderiam ser mais negociados caso cumprisse essa meta. Então, assim, Scarpa tá ali na beirada, Renier, o Dudu, Alonso já tá fora, Igor Gomes, Alonso, Vitor Hugo na zaga. O Vitor Hugo da zaga. Então tem alguns jogadores que estão na berlinda ali para cumprir esses 13 jogos. E o Atlético vai fazer o quê? Vai poupá-los? Então, e essa matéria você está encontrando ela onde? Aonde? Fala no hojeemdia.com.br. Você é doido. Acessa lá, gente, hojeemdia.com.br ou então as nossas redes sociais, portal @hojeemdia.
porque lá você vai encontrar não só tudo isso que nós estamos falando aqui, mas outras situações que aconteceram ao longo desta sexta-feira e de tudo mais aí. Teve a casa, vocês viram lá? O avião que chocou em um prédio aqui em Belo Horizonte. Nós fizemos um baita material. Parabéns para a turma toda que ralou pesado para fazer esse material aí deste avião que infelizmente chocou em um prédio e 3 pessoas morreram. Quase 20 matérias. Quase 20 matérias fizemos aí, ó. Fala, Michael. Muito boa. Enquanto não pode contratar, você não pode encostar e fazer muita coisa, o Barba vai empurrando com a barriga, né? Até a parada para a Copa vai ser o jeito, né? Porque tecnicamente não consegue extrair mais nada desse time. Então vamos falar de tecnicamente. Ele conseguiu, o nosso querido Barba Domingues, ou Eduardo Domingues, ele conseguiu extrair um pouco desse time do Atlético aí, um pouco ou muito, no Clássico, que agora vamos trazer a realidade para o Brasileirão, porque temos rodada neste fim de semana. Mas para falar da rodada desse fim de semana, nós temos que voltar no que aconteceu no último final de semana. O Clássico que... Eu não estava aqui no último programa, vocês fizeram um placar aqui, vocês apontaram o favorito? Placar. Não, eu apontei favorito. O Ângelo falou que o Cruzeiro seria o favorito. Um placar no mínimo dos 3, que eu acredito que todo mundo imaginaria. Eu não apostei nisso não, o placar eu não apostei não, eu achei que o Cruzeiro estava melhor preparado para o Clássico. Mas muito mais favorito, né? Muito mais. Era uma coisa de uns 70, de uns 80. Quebrei a cara. Dos 80, não é? Quebrei a cara, queimei a língua. Pois é. Rapidinho a gente vai mostrar aí essas imagens do Clássico, porque o que aconteceu foi, primeiro, pelo menos na minha opinião, o Arthur ele pegou todo mundo de surpresa colocando o Cauã na direita, né? Pegando de surpresa assim, o Cauã já tinha feito um jogo mais ou menos, vem para o Clássico com ele no lugar do Fagner. Beleza, vamos preservar o Fagner porque deve estar com cansaço muscular ou coisa assim. Mas preservar o Fagner no cansaço muscular no Brasileiro e colocar o Fagner para jogar contra a Católica, não faz sentido. A Católica, aí sim pode ir o Cauã, pode ir até os meninos da base. Não, aí né? Eu vou discordar de você, Paulo. Bicho, o brasileiro é muito importante, principalmente o Clássico. Agora, se menosprezar a Católica, que é líder do grupo na Libertadores, eu não acho não. Eu acho que o Fagner tinha que ter jogado os dois. Até porque o Cauã, todas as chances que ele está recebendo, e não são poucas, ele está demonstrando que ele não tem capacidade. 2 chances. Que ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade de ser titular do Cruzeiro por enquanto. É um menino, um garoto de 18 anos, sabe? Daqui a pouco ele vai ter maturidade suficiente para jogar com a camisa do Cruzeiro. Agora o Clássico não, cara. O Clássico não pode ser jogado. O Clássico tem que se vencer. O Clássico não pode somente se jogar. E ele não veio para essa partida. Na verdade, o time do Cruzeiro inteiro não jogou essa partida. Mas foi uma soberba total do time do Cruzeiro, menosprezou o adversário. E assim, clássico é clássico, gente. Clássico é clássico, não, sabe? Essa é a máxima que a gente já conhece isso desde os tempos de Jardel no Grêmio, que ele falava clássico é clássico e vice-versa. Então, assim, não tem o que se discutir. O Cruzeiro tomou um nó tático muito por causa da sua soberba e muito por causa do desprezo ao adversário. E vou te falar, ficou barato. Porque tem um cara que é muito desprovido de inteligência no time do Atlético, que ele liancou mais uma vez. Porque se ele não tivesse liancado, o Atlético fazia 4, 5, 6. Tô contigo nessa. Concordo. O detalhe é que essa soberba do Cruzeiro faltou para mim uma leitura de jogo do Barba. Porque tem um momento... Do Arthur, desculpa. Tem um momento que até o Caio Jorge vai conversar com ele e dá a entender que tá falando justamente desse lado direito do Cruzeiro que estava perdido. Se, tá bom, não vou tirar o menino agora. Invertia o Gerson com o Lucas, o Romero, que também fez uma partida bem abaixo, e ele mesmo admitiu, para poder segurar o que estava acontecendo ali na direita. Não fez, o Atlético conseguiu abrir 2, e aí bateu o desespero. E agora, o que faz? Como é que vai correr atrás depois de 2-0, sendo que até um empate poderia... A galera estava até pensando em comemorar um empate diante de um adversário fraco, que é o que a gente falou aqui. É notório que o Atlético
tá passando por uma dificuldade. E uma vitória do Cruzeiro nessa partida aí, eu tenho pra mim que se o Barba não fizesse o que o Mike falou, que era pedir demissão há bastante tempo atrás, ele ia ser demitido. Com certeza, Paulo, porque o Atlético talvez viveu a pior semana dos últimos anos. Perdeu de goleada para o principal rival interestadual, perdeu o maior ídolo da história do time e se perde para o Cruzeiro. Mas graças a Deus, tava sem coelho, graças a Deus existe o Cruzeiro na vida do Atlético para aliviar a pressão no lado do Não, para piorar, antes da bola rolar, o que acontece? O Atlético fala, Coelho está fora. Ou seja, o Atlético perdeu Vitor Hugo, meio-campista, fora. Perdeu as duas peças principais dos últimos jogos, mesmo com o resultado ruim. Perderam, então ficou aquela ideia mais ainda assim. E sem os caras, agora é nadar de braçada, papai. É ganhar e empurrar o Atlético para a zona de rebaixamento. Essa era a conversa que se ouvia. A torcida do Cruzeiro já estava esperando essa situação. E além disso, o Cruzeiro vencendo, daria um salto gigantesco no Brasileiro para chegar contra a Católica até mais tranquilo. Para poder chegar e, quem sabe, conseguir o resultado porque a confiança já está. Aí cai de novo a confiança, sai para enfrentar o Católica no Chile, mesmo o Cruzeiro, para mim, tendo o melhor futebol que o time adversário, do que os chilenos, e aí não conseguiu. Muito por causa da soberba do Cruzeiro. Tudo em volta da soberba. E também porque a partida ruim que fez o Lucas Almero, que é um pilar do meio-campo, defesa do Cruzeiro. Ele fez uma partida horrível. Errou passes de 2, 3 metros, assim, atravessava o jogo muito mal. E você viu que no final do jogo ele deu entrevistas assim, com semblante de derrota mesmo, e sabe? Ele mesmo se acusou. Se acusou, fazendo uma meia-culpa mesmo, de ele ter feito uma partida horrível, enquanto outros que entrou de saltinho alto, o senhor Matheus Pereira é um exemplo dele, que se diz cruzeirense, deveria arrancar pedaço de grama numa partida como essa, se fosse cruzeirense de verdade. Mas fica se mostrando aí e não jogou absolutamente nada. Descansou a partida inteira. Toquinho pra cá, toquinho pra lá e o Atlético dando porrada, jogando pro alto toda hora. E ele não fez nada, se exibiu do jogo. E assim, vocês falaram bastante dessa falta de comprometimento do Cruzeiro. Se por um lado teve a falta de comprometimento e o Romero não jogou nada, do outro, Renan Lodge, Maicon, jogaram muito. Alan Minda e Cassierra fizeram as melhores partidas com a camisa do Atlético, né? Foi. Jogaram assim de nota 8 pra cima. Eu acho que a estratégia do Barba foi para não perder, tanto é que ele entrou com 3 zagueiros, né, justamente para... porque, na verdade, ele entrou com 3 porque tá sem lateral. Não, sim, né? Mas também ele poderia fazer um 4-4-2 ali, improvisando o Alan Franco, por exemplo, né, na ala direita, não sei. Mas, assim, o Alan Franco só jogou porque não era tinha a única solução. Então, o Atlético foi estratégico no jogo, venceu a partida... Foi competitivo, teve mobilização, a torcida foi no CT antes do jogo pedir a vitória, o Hulk, no discurso de despedida, foi lá pedir a vitória. E a pergunta que fica, por que não é competitivo assim sempre? Mas aí, Michael, eu volto a colocar isso que a gente falou aqui. Eu acho que não foi só a competitividade do Atlético, eu acho que tá mais pro lado do Cruzeiro do que o Cruzeiro não apresentou ou não conseguiu. Tanto é que depois da expulsão e de tudo que aconteceu... Expulsão não, depois do gol, acho que foi no segundo gol, que houve a troca, que o Cauã saiu, o Cruzeiro começou a equilibrar mais um jogo. Começou a tentar buscar mais, entendeu? Então eu acho que tá mais pela falta do Cruzeiro ter encarado o clássico como tem que se encarar, do que o Atlético ter mostrado que entrou lá pilhado. Eu acho que teve mais do Cruzeiro do que eu acho que teve 50% das duas coisas. O Atlético entrou motivado, com vontade de virar a chave na competição, talvez vontade de virar a chave na semana, que foi muito ruim, e principalmente movida pelos pedidos de Hulk, pela mobilização da torcida. Hoje, pedida, a gente sabe, vestiário, antes de entrar no jogo, todos os times, todos,
eles se reúnem e tem aquela lá motivação, vai lá, isso aqui representa, que é pra sua família, você tá aqui, tá vendo o estádio. Inclusive no Cruzeiro. Todos fazem. Inclusive no Cruzeiro. Então, o que eu tô falando, todos fazem. Então, não acho que o lance foi motivação, que virou a chave e fez os caras. Não acho. Isso pra mim é discurso do vestiário ali, é a bola rolando ali, os caras olharam e falaram, ó, o lado direito aqui, papai, virou avenida. Os caras aqui estão peidando a farofa, vão lá pra cima. E partiram. Acharam aonde estava a mina, conseguiram jogar, porque aí foi visão do treinador e de quem estava em campo, falou, vamos jogar aqui, vamos atacar aqui. Atacou e chegou. O Bernard jogou o clássico, sendo um dos destaques também. O Bernard, presta atenção, que a torcida quer ver o cara longe. Ele foi lá e fez acontecer. Agora, se o Coelho estivesse no jogo, o Arthur Jorge jamais colocaria o Cauã. Porque o Coelho é aquele ponteiro esquerdo ali que abre e vai pra cima. Ele teria colocado um marcador ali. O Fagner teria ido pro jogo. Não vou com o Fagner. Improvisa o Jonathan Jesus e entrava com o Vidalba ou com quem fosse ali pra fazer a zaga, porque o Jonathan já jogou de direito também. Entendeu? Não posso ir com o Fagner de jeito nenhum. O William eu não quero ver nem pintado. Improvisava. Viu que o menino tá dando conta, tirava. Rápido. Clássico é pensar rápido. Se você demora, filho, a vaca vai deitar. E foi o que aconteceu. Deitou pro lado do Cruzeiro e o resultado empurrou o Cruzeiro para 15º com 16 pontos. Um ponto só à frente do Corinthians, que tá abrindo a zona de rebaixamento com 15 pontos. A situação ficou complicada de novo, voltou a pressão. Até porque tem o Bahia aí pela frente. Exatamente, que é o que nós vamos falar agora. Tivesse ganhado, ele ia terminar a rodada, pra você ter ideia, em 10º lugar. Em 10º. Deixou pro Atlético, que não tá nem aí para o que aconteceu, foi um bom resultado, chegou aos 17 pontos, terminou a rodada em 11º. Nesse final de semana, volta o Brasileirão pros dois times. Amanhã, vulgo sabadão, 9 horas da noite, aquele horário gostoso, tem Bahia e Cruzeiro lá na Fonte Nova. Pro Cruzeiro, pro Bahia, vale a parte de cima da tabela, já que ele tá em 6º. E pro Cruzeiro, conseguindo essa vitória aí, ele vai conseguir o famoso dormir lá pra parte de cima da tabela. Vamos tentar projetar, já que o Cruzeiro vai ter desfalques, né? Isso. Temos desfalques nesse time do Cruzeiro. E aí? Detalhe é que o jovem Bruno Alves, zagueiro, viajou com a delegação e vai ser uma opção aí pro Arthur Jorge. Vamos ver se ele opção no banco. Vamos ver se ele vai apostar em colocar esse menino no decorrer do jogo. Vamos tentar. Otávio já ganhou a vaga, né? Vai. Sim. E as laterais? Vamos buscar. Eu acho que ele vai de Fagner. Você acha que ele vai de Fagner também, ou eu acho que vai de Cauã Moraes. Você acha que ele repete o Cauã? Repete. Papai, eu tô achando que por ser um jogo fora, ele pode até improvisar alguém ali no setor, viu? Tô achando que ele tem 3 laterais, ele vai improvisar pra quê, Paulo? Porque ele não quer jogar com o William. Não, ele tá só segurando. Ele tá segurando o William por causa da torcida. Como o jogo é fora, ele pode usar o William. Jogo fora, ele pode usar o William, não tem problema não. O William tá queimado aqui, é pra torcida do Cruzeiro. Então... O William pode ser uma opção amanhã. Eu não tô achando que se não for o Fagner, vai ser o William. Acho que o Cauã se queimou. Eu acho que ele vai descansar o Cauã, a imagem do Cauã. Descansar um menino de 18 anos, o menino... Descansar a imagem. Menino entra em campo, tá afilado. Pelo amor de Deus. Descansar a imagem que eu tô falando. Com a imagem dele embaixo. E aí? Vamos continuar na sequência aí. Vamos lá. O Kaique, né? Kaique, eu tô achando que ele vai preservar. O Kaique tá suspenso. O Kaique tá suspenso. Ele foi expulso, Melhor coisa que aconteceu para o Kaique. Dos 31 jogos, ele entrou em campo em 27 ou 28. Uma pancada de jogos. Ele deve ir com o Vidalba na esquerda. E ele não tem o Cauã. Ele deve ir com o Vidalba na esquerda. Eu imagino também. Vidalbinha? Que já jogou de lateral esquerda. Vai de Vidalba, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Esse é o setor defensivo. Isso. Meio campo. Lucas Romero. Muda ou não muda? Não, vai de Lucas Silva volta? Não, Lucas Romero. Romero, Christian. Christian, vocês não acham que ele vai poupar? Não, talvez ele poupe contra o Goiás. Contra o Bahia contra não vai o Goiás? Na Copa do Brasil? Sim. Talvez ele poupe. Será, hein? Será? Tem mais chance de ele poupar do que contra o Bahia. O Cruzeiro não pode perder amanhã não, cara.
O Cruzeiro não pode perder, senão ele Mas eu volta tô para zona achando de que o rebaixamento. Christian tá desgastado, não é nem pelo fato de segurar. Eu acho que se entrar, o Christian pode ser o -1 em campo. Vocês viram contra o Católica? Ele também foi muito abaixo, sem conseguir repetir metade do que ele fez antes dessa pancada aí, ó. Mas eu acho que ele vai de Christian, vai ser o quarteto. Então acho que vai ser o quarteto. Vocês estão achando que vai. É. Eu já acho que ele vai preservar o Christian, hein? Presta atenção, hein? Vai dar um repouso para o garoto. E aí pode pintar uma surpresa aí. Não sei se um Mateuzinho. Vamos ver o que ele faz ali. Gerson, Matheus Pereira, garantido. E no ataque? Cara, ele vai com... Eu acho que o Sinisterra vai pra esse jogo. E aí, Anjo? Sinisterra Eu e tô Caio. achando que ele vai de Wanderson. Eu tô achando que ele vai de Neiser. Neiser e Caí e KJ? Uhum. E Mas aí? um 4-4-2. 4-4-2 com Neiser e KJ. Christian de um lado, E Matheus aí- Pereira do outro, e aí os você tá dois enfiados. E aí você tá segurando mais o Christian, pra ele não avançar tanto. Christian acompanha o O direito, na o direita. lateral esquerdo lá, como é que é o nome? O bom jogador lá. Juba. O Juba. Mas eu acho que eu aposto no Sinisterra com o Arroio. Sinisterra. Pode ser uma boa, viu? O Sinisterra é o último gol que ele fez pelo Cruzeiro, foi contra o Bahia. Sinisterra e Caio Jorge. Arroio tá suspenso. Ele tá fez, fora. o último jogo Cruzeiro e Bahia na Fonte Nova Foi ele que fez o gol, ele fez o verdade. gol. Ele e Gabigol. Eu não vou nessa do seu, não. Eu tô indo com o Wanderson por causa daquilo que eu falei lá atrás, de marcação. Que isso, hein? Quantas opções tem o Cruzeiro? Que Bicho. E nós estamos quebrando a cabeça aqui para tentar montar um time para descansar os caras. E com a ausência principal do Kaique para mim, porque não tem o Cauãzinho também Paulo, que tá machucado. sabe quem precisa de Braço. descanso? Quem? Nossa! Nós aqui que trabalhamos. As vistas. Que trabalhamos no final de semana. As vistas. Pô, semana eu trabalho até 2h30 da manhã. Então eu preciso de descanso. As Esse jogador vistas. ganha 1 milhão pra jogar bola. Ah, Precisa de descanso, não. E nós estamos falando isso. Precisa ver como é que chama aquele negócio que a gente falou da última semana, que fulano tá fulano foi poupado porque tá com Ele tá Controle de carga. controle de carga. de carga. Isso aí. Que antes era o CK, a culpa era do CK, que é enzima no sangue. E nós estamos falando isso porque depois desse jogo, o Cruzeiro que vai ser sabadão, o Cruzeiro já viaja para enfrentar, já receberá o Goiás no Mineirão, 9h30 da noite, tá aí na tela para você, no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer o jogo para avançar, já que a ida ficou 2-2. Empate vai para os penaltis. E qualquer resultadinho de derrota, é Goiás. E você acha que dá pra passar? Lá ele, pai. Esse trem de dar aí para passar. Dá para passar, Anjo? Vai passar sim, com certeza. Você acha que passa? Passa, com certeza. Passa por cima. Com facilidade? Com facilidade. Sério mesmo? Muita facilidade. E aí, Maico? Você vai nessa mesma pegada? Vai passar o trator? Não, eu acho que vai ser um jogo difícil. Difícil de placar de quê? Eu acho que vai. O Cruzeiro é favorito, tem condição de passar, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim como O a seu turma placar, tá então, pra colocando Copa aí. do Brasil, vou jogar é pressão, eu quero é bomba. 1-0 Cruzeiro. Suado. Suado. 42 de segundo tempo. Finalzinho do jogo. Lançamento do Otávio. Bola quica na grande área, o goleiro rebate, e aí cai o Jorge, iluminado, faz o símbolo e a dançadinha toma. Não. Dale. Lucas Silva vai chutar de fora da área aos 46 segundos. Lucas Silva vai entrar e no segundo tempo faz. Vai pegar do zagueiro e desviar do goleiro. Vai bater na trave, volta nas costas do goleiro, rebote, e aí ele faz. E aí, Anjo, qual o placar? Vai ser 2-0 pro Cruzeiro. 2-0? 2-0. Tranquilo. Jogando, Sim, no dominando o primeiro jogo, tempo, no sem o segundo tempo. Otávio sofrer. Sem sofrimento. O time do Goiás é muito fraco. O time do Goiás é fraco e o resultado para mim vai ser 8-2 para nós que vamos estar descansando. Mentira. Eu acho que dá também uns 3-0, 3-1. 3-1, porque o Cruzeiro tá nessa nhaca de tomar gol mesmo. 3-1 eu acho que o Cruzeiro ganha. 3-1, o Caio Jorge pode despontar aí nesse jogo, voltar. Vamos ver o que vai acontecer com o restante. Vamos falar do Atlético também, que tem o Brasileirão pela frente, mas já vamos arrematar aqui a Copa do Brasil, já que a gente está falando. A Copa do Brasil pro Atlético vai ser na quarta-feira, dia 13 de maio, contra o Ceará no Castelão, na Arena Castelão. O Atlético ganhou a ida por 2-1, ou seja, um empatezinho tá garantido. Agora, uma derrotinha ali de 1-0 é penaltis. E aí, Ângelo e Maicon, o que nós podemos esperar deste jogo?
empate ou o Atlético também passa o carro no Ceará, que também está na segunda divisão? Começando pelo Michael. Cara, a vantagem que o Atlético tem é muito importante. Porém, se ele não for competitivo, não jogar a bola, corre o risco de ser eliminado para o Ceará. O Atlético é favorito a garantir a vaga, sim, mas tem que jogar a bola. Né? E aí, Ângelo? Eu concordo com o Michael. Acho que o Atlético é favorito, acho que o Atlético tem mais time que o Ceará, apesar do Ceará ter jogado de igual para igual aqui na Arena MRV, né? Mas tá pesado, o time tá pesado. Mas é um time que tá com campanha boa nesse ano, né? É um time que tem vindo bem nas competições. Porém, o Atlético, querendo ou não, o Atlético tem mais time. Isso vai depender muito do jogo de domingo, viu? Do Atlético e Botafogo. Eu ia supor isso aqui Eu também. acho que se o Atlético empata essa partida em casa ou perde pro Botafogo, que é o costume do Atlético, né? Perder pro Botafogo, eu acho que ele pode levar esse espírito de derrota pro jogo lá no Castelão, que é muito difícil de jogar e que a torcida vai em peso. Mas eu quero é placar. Placar. Eu apostaria no placar de 1-1. 1-1. E você, Michael? Cara, vai ser 2-2. 2-2? 2-2. Eu tô achando que vai ser 2-1 para o Ceará, vai devolver o placar e vamos para o pênaltis. Aí nos pênaltis o Everson vai garantir esta vaguinha para o time alvinegro de Minas Gerais. Tá certo. E domingo agora tem homenagem pro Hulk, né? Então vamos voltar pro Brasileirão agora, porque no domingo, já que nós falamos do Cruzeiro no sábado, no domingo nós temos um Atlético e Botafogo, tá aí na tela para você, ó, pelo Brasileirão, lembrando que a 15ª rodada, 4 horas da tarde, enfim, um horário gostosinho de futebol. Antes da partida, teremos na Arena MRV uma despedida para o Hulk. Não, você não está enganado do que eu estou te falando, não. Vai ter uma despedida para o Hulk do Fluminense, porque ele já foi anunciado pelo Fluminense, né? E pelo sinal, uma apresentação, uma divulgação bem legal lá que eles fizeram, o marketing do Flusão. O Hulk não vai entrar em campo. Ele deve fazer tipo o Marcelo Moreno, o flecheiro, que foi na final do Clássico lá 2 anos para trás, que mandou camisa, fez flecha no Mineirão e não entrou em campo e recebeu a homenagem de despedida e tal. Só que o Hulk, ele tá jogando, ele vai jogar, né? E aí eu pergunto para vocês acham que essa homenagem vale depois que ele foi anunciado pelo Fluminense ou virou um trem assim meio sem pé nem cabeça? Hein, ô Michael? Au! O Michael tá no cinema, né? Au! Ô Paulo, Esse é Lobo ou Michael? É o Michael Jackson. É impressionante. Você sabe fazer o passinho do seu chegar na... Mas se eu fizer... O que é urso? É o Michael Jackson. Nossa! Conhece. Repete aqui. Ave Maria. Ei, olha isso. Se eu fizer esse passinho, eu caio, que eu tô tão cansado. Então vai lá. Você pode cair, mas me fala do Hulk, essa homenagem. Impressionante como tudo no Atlético vira polêmica, né? Cara, é o maior jogador da história do Atlético. Se ele foi anunciado pelo Fluminense, tudo bem, ele não está aposentando. A vida dele continua, ele tem que trabalhar. Então, assim, o Atlético tem que manter a homenagem, tem que continuar com os planos lá para fazer a homenagem para o Hulk. E uma coisa que eu aprendi na vida, Paulo. Diga. Se você tem que homenagear, falar alguma coisa para alguém, faça hoje, cara. Faça em vida. Faça no presente, não deixa para depois, não. O brasileiro tem a cultura de homenagear defunto. Defunto não escuta, não fala. Então, assim, faz. Tem que fazer, então faz. Você acha que a torcida... Porque pela internet, pelas redes sociais, a gente viu que a galera tá meio dividida. Não é pelo dividida? Tá. Acho que não tá, não. Você acha que tá... Então tá... Nós botamos ontem, nós fizemos matéria ontem sobre. 80-20? Com certeza. 80-20 a favor da... A torcida tá muito chateada, cara. Principalmente... Não, 80-20 a favor da homenagem ou 80-20 não querendo homenagem? Não querendo. Então, o Atlético lançou... Coloquei 50-50. O Atlético lançou um patch de despedida pro Hulk, né? Foi. Quem comprar a camisa do Atlético vai ganhar esse patch. Quem quiser o patch pode comprar por R$30 nas lojas do Galo. Mas a torcida caiu matando, cara. Porque principalmente pelo que o Hulk mostrou de entusiasmo por jogar no Fluminense, cantando musiquinha, vestindo camisa, rodando camisa. A apresentação que foi um espetáculo à parte, né? Com a ajuda da IA. Então, assim, muita coisa legal que aconteceu já com ele no Fluminense. E ele veio pra cá num momento onde ele tava em decadência no Atlético. Então, assim...
eu acho que toda homenagem, sabe? Principalmente por gratidão, né, cara? Gratidão a gente... Gratidão a gente tem que ser grato. Tem que ser grato, cara. Pelo que ele fez pelo Atlético, tem que ser... Gratidão não se discute. Gratidão é gratidão. Ele fez muita coisa pelo Atlético, só que ele fez... Eu acho que o Atlético perdeu tanto time ultimamente em situações... A verdade podia ter vendido ele em janeiro, ano passado, ter feito a homenagem em fevereiro, a que aí não semana tinha toda nada foi disso, conturbada. tal. Semana que saiu o Hulk, saiu o Messena, sabe? Perdeu 2 jogos. O Atlético perdeu tanto time que o Fluminense parece que quis atrapalhar a festa. Foi lá e anunciou o cara no meio da semana. O Fluminense anunciou justamente no jogo da Sul-Americana, pois no dia do jogo da Sul. Na hora. No mesmo horário do jogo. Pegou todo mundo aqui de calça na mão. E fez live no Tivemos que YouTube. fazer 4 matérias aqui, corridas, o anúncio do Hulk. Mas assim, eu acho que ele não vai tomar. Né, o Hulk, Tomara. até porque ele não merece. Mas espera-se tudo de uma torcida que está chateada com o time. De Se repente... a homenagem for depois do jogo, Não, então... vai ser antes. Vai ser antes. Então o que acontece? A galera deve chegar, e quem não tá afim, vai ficar lá fora, espera, passou a homenagem, ouviu o pitinho lá, pip, entra e vai torcer e vai tentar empurrar esse time contra o Botafogo. O certo aconteceu, essa homenagem vai acontecer e vamos ver o que vai virar, né? Pra não virar, apesar que a gente sabe como é que torcedor de internet é. Que vai ter aqueles memezinhos, vai ter. Então, esperar para ver como que vai ser a reação de cada lado. Pra gente fechar, vamos passar aqui rapidinho. Tem que projetar o time do Atlético. Nós não projetamos, né? Vamos projetar rapidinho. esse time do Atlético? Vamos lá. Everson. Everson. Natanael. Natanael? Você acha contra o Botafogo? Sim. Ué, que vai de quem, Paulo? 3 zagueiros. Né, eu acho que ele vai abrir mão desses 3 Eu manteria o time do Cruzeiro sem o Nianco. É. Eu manteria esse mesmo time. Eu acho que o Atlético acertou com esse time aí. Então vamos lá. Qual foi o time completo do Atlético contra o Cruzeiro, que eu já nem lembro? Foi o Everson, a linha de 3 com Lianco, que não pode jogar. Lianco, Júnior Alonso e o Vitor e o Juan Tressoldi. Então agora ele vai com o Juan, Vitor Hugo e o Alonso. Juan, Vitor Hugo e Alonso, né? Isso. O Aí vamos lá, Lodge na esquerda. A meiuca vai de Alan Franco e Maicon. Alan Franco e Maicon. Detalhe que o Vitor pode voltar, hein? É Vitor Hugo, o Cissé e o Coelho. Se o Vitor Hugo voltar, o Bernard sai do time. Aí vai Minda e Cassieira. Vitor Hugo, e na ala direita vai o Natanael. Você acha que Coelho fica como opção se voltar? Não, se o Coelho voltar, vamos apostar com o Coelho, porque o Coelho foi o responsável até por garantir a última vitória do Atlético sobre o Botafogo, por 1-0. O Gabriel Menino bate o escanteio, ele de cabeça timba. Faz o jogo, foi no Mineirão, 5ª rodada do Brasileiro do ano passado, porque a Arena MRV estava com a obra atrasada da troca do gramado sintético. Então o Atlético ganhou aquele jogo, 5ª rodada do Brasileiro. Gol do Coelho. Você acha que esse amuleto do galão não vai? Não, né, se o Coelho estiver à disposição, o Alaminda vai pro banco. Aí sai Bernard e Alaminda e entra Vitor Hugo. Mas o Alaminda tá fazendo gol, você vai tirar o cara do gol? Mas aí você vai encaixar ele como nesse time? Eu iria de 3 atacantes, filho. Aí tira o zagueiro. Coelho, Alaminda e o Caça-Terra. Ia com os 3 ali, papai. E os 3 aí no meio campo. Vai de Vitor Hugo se ele voltar. Maicon, Vitor Hugo e o... Tira o Alan Franco para ir com esses 3 atacantes? Pode ser. Mantendo os 3 zagueiros? Manter os 3 zagueiros, eu ia assim. Ou pode então ser. Tira um zagueiro, vai com o Natanael e você reforça o meio campo. O Natanael não vai... A gente não tirou o Natanael hora nenhuma. Tirou não? Tirou não. Então vamos lá, agora eu já embolei meu cérebro todo aqui. Everson, Natanael, Everson, Natanael, Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Alonso, Lodge e o Lodge, beleza. Maicon e Vitor Hugo. Minda, Cassierra e Coelho. Ou Maicon e Vitor Hugo e mais um no meio. E o Alan Franco. Vai Alan Franco. E aí na frente, Minda e Cassierra ou Coelho e Cassierra. Lembrando que esse jogo, por mais que o Atlético tá com 17 pontos, pode voltar a jogar o Atlético lá pro buraco. Então, ganhar ou ganhar para conseguir chegar, igual o Ângelo falou, pro jogo contra o Atlético Ceará. Não é ganhar ou ganhar não, né, gente? É vencer ou vencer, é verdade. Para pegar o Ceará com tranquilidade.
Então vamos esperar para ver, mas você sabe que você vai acompanhar lá no hojeemdia.com.br. Vamos fechar o futebol com a Série B, com amanhã, vulgo sabadão, tem Atlético. A gente colocou o anúncio, o serviço do Atlético, a arte de Atlético Botafogo? Colocamos, Silan. Colocamos, olha lá, o papai Silan conhece o vovô Silan. Qual o horário do jogo para nós, Silan? O horário do jogo, 4 horas da tarde. É ótimo horário, então, hein? Melhor horário. 3 horas da tarde deve ter o lance, tá aí. Isso aí, muito obrigado, Silan. Esse homem é bruto, e por isso que é um vô babão da querida Catarina, a lindeza da Catarina. Ó, sabadão Série B temos 6 horas da tarde, Atlético e Cuiabá. E o América que tá penando aí, ó. Tá aí. O Silan é o bicho. Esse homem é o bruto dos brutos. É uma máquina. É o MacGyver das redes Promove Kennedy hoje em dia. Tá aí pra você, ó. Temos aí. E no domingão também, no horário gostosinho de 4 horas da tarde, o América pegando o Náutico lá nos aflitos, que a situação do América é isso mesmo, ó. Tinha melhor lugar para esse jogo do América. Tudo tá aflito pro América. O último lugar, não consegue ganhar de ninguém. Na Copa Sul-Sudeste, que não vale porqueira nenhuma, conseguiu ganhar. Quem sabe dali o Roger não conseguiu encontrar o time para poder tentar encarar esse Náutico lá nos aflitos. Nossa, mas não conseguiu não. Uma vitória... Foi apertadinho contra o Cianorte. Foi no finalzinho, 3-2. Não. Mas, quem sabe, ele não conseguiu encontrar alguma peça ali para tentar buscar. O Náutico está com 10 pontos na 8ª colocação. Este é o nosso futebol mineiro, que tá aí, ó, em decadência. Verdade. Não vou nem passar a Série D ainda, não. Depois a gente debate, que é aquilo que eu já falei. Tem o Betinho, tem o Tom Benz, tem a galera lá. Só que a gente vai trazer, vou esperar a rodada mais para frente. Para fechar o Mundo Esportivo, domingão, teremos final da Superliga Masculina. Cruzeiro encarando o Vôlei Renato. O Vôlei Renato, 4ª vez seguida, se eu não me engano, às 10 horas da noite, lá em São Paulo. 10 horas da noite? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã em São Paulo, no domingão. No Ibirapuera. Então, aí, no Ibirapuera. Joguinho bom também, né? Já que no domingo passado tivemos aí na final Pão de Queijo, o surpreendente Praia massacrando. Passou o carro. Foi um massacre das meninas do Praia em cima do Minas, porque igual foi no Clássico, a expectativa era do Minas passar o carro e bater fácil. Só que o que se viu em quadra foi o Praia detonando, jogando o firo da bola, né? E foi um resultado que foi bom porque ia dar Minas de todo jeito, né, moçada? É verdade. Exatamente. Agora, para domingo, Paulo, eu sou incapaz de apostar num favorito, viu? Do Cruzeiro? Porque apesar do Cruzeiro ser um dos melhores times do mundo, o Campinas é uma pedra no sapato do Cruzeiro, né? Os últimos jogos estavam dando Campinas, né? Pois é, então assim, não vai ser fácil. Vai ser aquele 3-2 ali no tie break, 34-32. Cedo, o homem quer parar, o homem quer, aqui, domingo tem almoço no Dia das Mães, ele não quer almoçar não. É verdade. Ele já quer passar o Dia Principalmente a mãe dele que gosta de vôlei. Cedo, Dona Ludinha, não deixa não, Dona Ludinha. Vamos terminar esse jogo mais cedo aí, porque tem que minha almoçar. sogra também gosta de vôlei, a gente tem que levar ela pra almoçar fora. Você é doido, gente. Não se preocupe com esse treinão, vai ser um 3-0 bem batidinho, rapidinho ali, ó. E pra gente fechar, um abraço e um beijo pra todas as mães nesse domingão das mães aí, ó. Saúde pra todas elas, pra aguentar essas crias aqui. Beijo, Dona Lurdinha minha, a sua Dona Lurdinha. Dona Maria Imaculada. E Dona Maria Imaculada. 2 Marias de Lourdes do lado de cá e do outra Maria. Nós somos todas filhos de Maria aqui. Um beijo pra vocês, que vocês continuem suportando essas crias que já estão velhas aqui. E um abraço pro Paulo também, né? Que é aniversário dele amanhã. Um abraço pro papai aqui, que vai bom fazer demais. 45 anos de vida neste sabadão hoje. Nesse corpinho de 55. Nesse corpinho de 55 com o cérebro de 92. Ah, papai, me dê. E hoje é aniversário da minha irmã, que eu não posso deixar de falar. Aline, beijão pra você, feliz aniversário. Depois a gente encontra, ela tá em São Paulo, na casa da minha prima, que é minha irmã mais novinha, da Thaís. E aí só amanhã no sabadão que a gente vai encontrar. Então, felicidades pra você, minha filha. Chega de jabá. E um abraço também pra dona Silane, que é a mãe da neta do Silane. Ah, vai ser o primeiro dia das mães dela. Ó, tá vendo? Ó.
Feijão pra mamãe a mamãe da Catarina. A mamãe da Catarina tá aí, ó, que é a filha do Silan. Hoje, a gente fala tanto da Catarina aqui. Silane só pode ser filha do Silane. Então, beijo pra todas as mães, viu? E semana que vem a gente volta com mais programação. Beijo pra minha Michele, minha esposa querida, mãe da minha, a minha razão de viver, que é a minha Giovana, minha filhinha. Você pediu aí, ó, dale, papai dançou dale pra você aqui, meu bem. Beijo, gente, com Deus e boas festas pras mamães aí. E juiz, hein? Vai beber devagarinho, papai.